Vamos começar já a discutir os assuntos, porque olha só, a Polícia Federal indiciou o ex-presidente Jair Bolsonaro e o deputado federal Eduardo Bolsonaro por coação no processo sobre a tentativa de golpe de Estado, no qual Bolsonaro é principal réu, né? O indiciamento se dá no inquérito que apura a atuação de Eduardo nos Estados Unidos, onde ele teria articulado, então, medidas de pressão e sanções contra autoridades brasileiras. A investigação foi aberta em maio por determinação do ministro Alexandre de Moraes, do STF. O relatório final da PF conclui que Bolsonaro e Eduardo, com apoio do jornalista Paulo Figueiredo e do pastor Silas Malafaia, atuaram para interferir na ação penal que investiga a trama para impedir a posse do presidente Lula. Segundo a PF, as ações de Eduardo e dos demais investigados têm como alvo direto instituições democráticas, principalmente o STF e o Congresso Nacional, para submetê-las a interesses pessoais. E a Polícia Federal também divulgou o relatório com mensagens de Eduardo Bolsonaro ao pai, em que o deputado demonstra irritação após a entrevista sobre seu conflito com o governador Tarcísio de Freitas. O deputado Eduardo Bolsonaro chegou a xingar o pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro, em julho, após uma entrevista em que ele teria apoiado o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Em um dos trechos, Eduardo escreveu: "Seu ingrato". Ele reclamou de ter sido chamado de imaturo e ameaçou dar mais uma porrada em Tarcísio para ver se o pai aprende. Discussões de família, que não tem nada a ver com o cenário político, né? Enfim, eu acho que isso não tinha nem que gerar um assunto, porque isso é coisa de família, não tem nem que entrar nesse mérito, né? Fofoca, agora, né? Quantas vezes você já brigou com o pai e com a mãe? Eu e meu pai, a gente debate direto, mas enfim. O grupo da minha família é muito mais interessante. Né? Vamos lá, então. Voltando a esse assunto, então, do indiciamento agora, propriamente dito, né? Não. E é importante você ter conselheiro, né? Você ter um conselheiro é bom, por exemplo, o meu maior conselheiro é meu irmão, e meu irmão é mais novo que eu. Meu irmão, ele é escritor, ele é poeta e tal, e ele é meu conselheiro, minha irmã, que é mais velha que eu também, são meus conselheiros. Quando acontece alguma coisa, eu converso, não, você faz isso e tal. Agora, um conselheiro como o pastor Silas Malafaia pode não ser tão bom. E eu fiquei impressionado, desculpa, você não citou o áudio do Silas Malafaia, mas por ser um pastor, por ser um líder daqui a pouquinho a gente vai repercutir o áudio religioso, dele. Ele fala muito palavrão, entendeu? Fala palavra de baixo escalão, que não é inerente a um líder religioso, né? Então esse é o detalhe. Um outro detalhe que me chamou a atenção, eu não sei por que não foi colocado aí na sua fala, mas antes do Eduardo Bolsonaro, filho, chamar o pai, o presidente Bolsonaro, de ingrato, ele mandou o pai tomar suco de caju antes, entendeu? Isso não foi falado, mas ele mandou, isso é horrível. Pai e mãe tem que respeitar, ué. Isso é bíblico. Respeitar pai e mãe para que Deus prolongue seu dia de vida na terra. Então, talvez esse fosse uma pauta para... Como é que são os fofoqueiros famosos? Desce o pitilinho. Caso de família. Caso de família. O caso de família, que aquela Marta... Não sei o nome dela, uma loirinha também. Léo Dias. Mas como é pauta, e todo o rádio está falando isso, toda a TV fala isso, sites, jornais, revistas, né? Todos estão falando. E ninguém fala da pesquisa Genial Quest que saiu aí para presidente da República. Você está desvirtuando o negócio aqui, a gente está falando do indiciamento. Só porque ele tá bonitinho de terno, ele tá fazendo essas coisas. Brasil, parei por aqui. É isso. Amanda. Ele tá de terno e tá bonito, ele quer organizar o negócio. Bom, a coação, né, no curso do processo, ela está tipificada lá no artigo, vou até ler aqui para não errar, 344 do Código Penal, e diz que coagir mediante violência ou grave ameaça com fim de favorecer interesse próprio ou alheio contra a autoridade, parte ou qualquer outra pessoa que funcione ou é chamada para intervir no processo judicial, policial ou administrativo, ou a juízo arbitral, tem uma pena assim acho que de 1 a 4 anos de prisão. Basicamente se você lançar a mão de situações, de falas, de agravantes para que você possa obter um benefício dentro de um processo, ou você pode lançar a mão de ameaça até, isso seria coação tipificada no Código Penal, é onde Bolsonaro e Eduardo estariam sendo agora indiciados.
E aí me chama a atenção, professor, Mariana, nossa audiência aqui. Recentemente nós tivemos vazamentos também de áudios de Mauro Cid, um dos principais relatores dessa situação toda, dessas tramas de suposto golpe de Estado, mas eu vou te falar que se for uma tentativa de golpe de Estado, esse pessoal é muito ruim de dar golpe, muito ruim. porque não saiu do papel. Eu arrisco a dizer que não saiu nem da imaginação de algumas pessoas, porque nem esses papéis mesmo a gente chegou a ver, todos eles na íntegra. Mas vamos nos ater aqui, nós tivemos um ministro que também é relator, que é investigador, que é quem faz a abertura de inquéritos de ofício, intimidando uma pessoa sendo ouvida. Como? Olha, seu Mauro Cid, o senhor está lembrado que se o senhor faltar com a verdade, essas são palavras não na íntegra, mas uma citação indireta aqui do ministro Alexandre de Moraes, falando para uma pessoa que ele estava ouvindo, na condição de ouvinte mesmo, de que estava prestando um testemunho. Olha, o senhor está lembrado, o senhor tem pai, o senhor tem família, sua filha mais velha podem sofrer consequências. Isso não é coação, não? É uma dúvida, porque hoje em dia você fazer afirmações é muito perigoso. Né? Então imagina só, Bolsonaro e Eduardo estão sendo acusados de mais um crime, tem mais uma situação sendo imputada a eles, mas a gente vê o extremo oposto acontecer. Temos um juiz que é ministro, que é inquisidor, que é relator. Ele não deveria ocupar todas essas funções, mas ele vai lá e faz exatamente um processo que muito me parece como coação, com uma pessoa que está sendo ouvida. Mas a gente não fala sobre isso. Ah, mas o ministro está defendendo como é que chama que eles falam lá, professor? A democracia, o Estado democrático de direito. Pelo amor de Deus, gente, a pessoa que rasga a Constituição, a pessoa que mais tem infringido a lei, que mais tem desrespeitado aquilo que ele foi consagrado para defender, que a prerrogativa única principal do Supremo Tribunal Federal é defender, é resguardar a Constituição, é zelar pela Constituição. Quando Alexandre de Moraes usa mão de situações, de artefatos, de inquéritos que ele não deveria iniciar para instaurar censura, perseguição, que estão previstos como proibidos na Constituição, se eu não me engano, artigo 122, eu acho, artigo 5º também fala sobre isso, e você simplesmente não, acho que 122 é sobre as prerrogativas do STF. Enfim, está previsto lá que você não pode fazer isso, Mariana. Por que a gente não está debatendo isso? Por que a gente está vendo pessoas perseguidas politicamente, tendo crimes imputados contra ela, enquanto são exatamente as pessoas que estão imputando esses crimes que cometem essas mesmas ações? Isso é de um absurdo. Eu vou parar por aqui para dar vazão para as outras pautas, para a gente poder comentar também. Amanda, eu acho salutar quando o juiz, eu acho que até a função dele, ele relembra um acusado, um réu, alguém que está na oitiva. Tipo assim, a gente já viu toda vez em filme, né? Jura dizer a verdade, nada mais que a verdade, em nome de Deus, né? Às vezes pega mas não ameaçar a família, professor. Não, esse lance aí, ele falou isso mesmo. Falou da família dele, tem áudios vazados. Porque falou, você tem que falar a verdade. O senhor já tinha dito, entendeu? O senhor não pode mentir, sob pena de acontecer. Então, eu acho que o juiz, inclusive, é a obrigação dele. Não coagir é diferente. Agora, a partir de você fala, veja bem, você falou questão de voz. Cuidado, você tem esposa, você tem filho. Peraí, mas o que tem a ver? Cuidado, você mora. Não. Isso é coação. O que tem a ver no isso depoimento? É coação, tem áudios vazados, isso é coação. Pegando o seu depoimento em um inquérito importante e que está movimentando o país há anos já, é uma coisa que pode levar pessoas a 40 anos de prisão, eu chegar no principal delator de um caso como esse e falar assim, você tem que falar a verdade, lembra que você tem família, você Maria. O que isso interessa? Família, realmente se falou, é grave. Fora que nós temos tido também a responsabilização e penalização de terceiros por crimes de outros. Aliás, por supostos crimes, porque não houve condenação em definitivo ainda. Não. A esposa de Eduardo Bolsonaro com suas contas apreendidas. Ainda, né, pelo amor de Deus, isso é totalmente errado. A filha da Carla Zambelli tendo medida judicial para suspensão de redes sociais. Isso não é só coação, isso é perseguição a terceiros. Qual que é a justificativa legal prescrita no Código Penal que estabelece que você pode penalizar a esposa e os filhos de uma pessoa, mas isso professor? Dá para entender, porque se a minha rede não social dá para entender, professor. Eu posso usar da minha esposa, eu posso usar do meu filho, por isso. Aí eu posso bloquear as contas bancárias de uma pessoa que não tem nenhum... Não, estou falando de rede social. Mas eu estou falando dos dois casos. A esposa do Eduardo Bolsonaro teve as suas contas todas suspensas e o filho da Carla Zambelli teve as suas contas prejudicadas. Bancárias? Não, as contas das redes sociais. Qual que é o problema disso? Ele é uma pessoa independente da mãe dele. Se a mãe dele está sofrendo um processo, e a gente nem está entrando aqui no mérito se é uma coisa ilegal, persecutória, que é o que eu acredito que esteja acontecendo, professor, porque o filho dela
não pode ter acesso às redes sociais, porque o filho dela teve suas contas derrubadas, porque a esposa do Eduardo Bolsonaro, que não faz parte de nenhum vínculo político, a não ser que ela é a esposa dele e nora de Jair Bolsonaro, por que ela teve as contas dela bloqueadas? Então a esposa do Alexandre de Moraes, seguindo esse mesmo conceito aqui, ela tem que ter as contas dela suspensas pela Magnitsky também? Eu pergunto para o senhor. Ué, mas o Alexandre de Moraes, ele não é acusado. Ele é acusado de violar direitos. Ele é acusado de violar direitos humanos internacionais. Pois é, mas nós sabemos que ele não violou. Ele violou, professor. Qual? Eu acabei de citar para o senhor um momento em que ele agiu com coação. A gente tem, professor, presos políticos no Brasil. Uma senhora de 74 anos presa, condenada, se eu não me engano, a 11 anos de cadeia, professor, que teve como principal justificativa para estar na cadeia, sabe o quê? A Débora? Não, essa é a senhora, a Débora, ela é mais nova. Essa é uma senhora de 74 anos, está lá nos arquivos do 8 de janeiro. Eu disponibilizo para o senhor tiver interesse. Não sei qual que é. Exatamente. Uma senhora de 74 anos, veja você, sabe quais foram os motivos que levaram ela a estar na cadeia? Não é só porque ela estava lá, não. Segundo os vazamentos que nós tivemos importantíssimos, não, dá uma olhadinha lá nas redes sociais dela para ver se eu emito uma certidão positiva ou negativa aqui em relação a ela. O senhor acha justo a gente ter que pesquisar o que a pessoa posta em rede social para dar prisão para uma senhora que está na cadeira de roda, na cadeia de 74 anos? Professor, se isso não é violar direitos humanos, eu não sei o que é. Daqui a pouquinho a gente traz mais esse assunto, vamos repercutir mais a respeito disso.